Paz, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso, aula 3, o líder que inspira. Que o Espírito Santo possa estar aí na tua casa te acelerando, trazendo algo novo para a tua vida. Preciso te dizer que liderar no Espírito de Jesus é algo fácil, é algo natural. Permita que o Espírito Santo esteja trabalhando estas habilidades que estamos estudando da pessoa de Jesus. Permita que o Espírito Santo trabalhe isso, consolide isso em você e vamos juntos perseguir essa liderança excelente que é a liderança de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, vamos para o primeiro slide da nossa aula aqui, que eu trago o título, aula 3, o líder que inspira. Vamos lá. Talvez você esteja pensando aí, puxa, eu não sou essa pessoa, cara. Líder que inspira, eu não tenho essa habilidade, eu sou uma pessoa discreta. Eu preciso te dizer que você está enganado. O fato de seguirmos a Jesus já nos coloca numa condição de influenciar e inspirar pessoas. Olha esse texto aqui, ó. Vocês, olha aí, vocês, está falando para nós, cara, está falando para você. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Cara, é inevitável. O brilho de Cristo em nós inevitavelmente faz de nós uma referência em meio a essa escuridão que o mundo vive. Então isso é normal, isso é fácil. Acender uma luz em meio à escuridão é inevitável que ela venha influenciar, que ela venha inspirar pessoas. Então, que você possa entender que o fato de ter Cristo Jesus já te faz alguém influente, já te faz alguém com muito conteúdo e com muita condição de inspirar pessoas. Amém? Se encoraje, creia nisso e vamos juntos. Vamos seguindo aqui, quero dar sequência então, vamos para o próximo slide. Aqui tem uma coisa importante, quando se fala de líder que inspira, entenda a ação da liderança. Um líder, ele pode destravar, ele pode ativar, ele pode impulsionar uma pessoa rumo ao propósito, ativar dons, ativar ministérios. Mas o inverso também é verdadeiro. Um líder também pode travar, pode bloquear, pode impor atrasos na vida do liderado. Então, o efeito inspiração, ela pode ser positiva, ela pode impulsionar alguém rumo ao seu propósito em Deus, mas também pode ser negativa. Pode impor atrasos, pode trazer bloqueios. Então, é óbvio que nós vamos trabalhar aqui e buscar sermos um líder que inspira positivamente, que destrava, que ativa, que impulsiona, que eleva as pessoas além. Mas é um fato que uma liderança mal desenvolvida, mal trabalhada, né, pode trazer atrasos, pode trazer bloqueios, pode trazer impor atrasos na vida do liderado, né? Então, vamos seguir aqui. Eu gosto desse texto, né? Se você convive comigo aí, você já escutou eu falando várias vezes nele. Esse aqui, Jesus está se despedindo, ele dá a palavra do ide, se despede, volta aos céus, né? Então o texto diz assim, ó, e disse-lhes, então é Jesus dizendo aos discípulos, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem, e vem uma série de sinais, e o texto termina assim, ó, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles,
confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Né? O que os discípulos viram nos olhos de Jesus que se encorajaram e saíram pregando por toda parte? Essa é a pergunta. Os caras vinham de várias inseguranças, incertezas, instabilidades, mas o Senhor Jesus lhes ministra o ID e eles se encorajam e saem para pregar o Evangelho. A pergunta é: o que viram nos olhos de Jesus? O que enxergaram em Jesus? E eu descobri. Eles foram contagiados com fé ao verem que Jesus confiava 100% neles. Entende? Então, queridos, o que esses caras viram nos olhos de Jesus? Que Jesus confiava neles. Que Jesus não tinha um plano B. Que eles eram o plano A de Jesus. Jesus confiava e confiava firme. Eles não viram nos olhos de Jesus aquela coisa assim, confia, mas daquela vez pipocou, não sei se dessa vez vai pipocar de novo, mas vão aí pelo mundo, prega o Evangelho. Eles não viram nenhum um triz de insegurança, de incerteza, de dúvida no Senhor Jesus. Então, tem uma ilustração bacana, eu não me recordo bem de quem eu ouvi, eu acredito que tenha sido do pastor Hernandes Dias Lopes, ele sempre tem boas ilustrações, eu acredito que tenha ouvido dele, mas a questão aqui é o seguinte: Jesus chega ao céu, né? Jesus cumpriu seu ministério terreno, se despediu aqui dos discípulos no texto que acabamos de ler, né? No Marcos, e aí ele sobe aos céus. E então tem uma festa esperando Jesus, abram o céu portais celestes para que entre o Rei da Glória, e o Senhor Jesus entra glorificado, exaltado, né? Aquela festa no céu, o céu chacoalhando em festa para receber Jesus, os anjos gritando e saltando de alegria: a salvação para o homem, o pecado não domina mais o homem, o Senhor Jesus providenciou salvação a toda a humanidade. Cara, festança. Jesus entra glorificado, senta à direita de Deus Pai, em uma festança daquelas, mas tinha um anjo do lado, o cara estava meio marrento e não participava da festa. Jesus observa e cruza o olhar com ele e faz um gesto para ele bem nosso, assim, tipo: e aí, o que rola? Né? E o discípulo, o anjo não muda a feição, continua daquele jeito. O Senhor Jesus se aproxima dele e fala assim: e aí, o que passa? O que passas? O que acontece? Aí o anjo falou assim: me diga uma coisa, a quem o Senhor confiou a nobre missão de anunciar as boas novas, de pregar o Evangelho? E aí Jesus, empolgado com aquele ambiente, né, de festa, disse assim: aos homens, confiei aos homens. O anjo vira para Jesus e fala assim: onde você estava com a cabeça? Você não conviveu com esses caras? Você não percebeu que esses caras são volúveis? Que uma hora eles estão animados, de repente eles estão desanimados, que eles são indisciplinados? Você não viu isso? Viu? Se esses caras falharem, em vão foi o seu sacrifício. Olha que anjo, velho. Me diga, Jesus. Me diga qual é o teu plano B. Porque se esses caras falharem, qual é o teu plano B, Jesus? Jesus vira para os anjos e fala assim: os homens não podem falhar, porque eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. Já merece um glória a Deus, hein? Já dá para levantar a mão para o céu e exaltar. Sabe o que é isso, queridos? O Senhor confia 100% em nós. Nós não podemos falhar. Ele confiou a nós a pregação do Evangelho, a palavra de salvação. Então, um líder, estou falando das características de um líder que inspira. Um líder que inspira, ele confia 100% nos seus liderados. Escreve aí: confia 100% nos seus liderados. Então a gente tem aqui esse efeito inspiração. O que os discípulos viram nos olhos de Jesus no momento do ID? Eles viram confiança, eles viram segurança, eles viram um estímulo verdadeiro. O cara confia em nós. E qual que foi o resultado disso?
Os discípulos avançaram e conquistaram. Esse foi o resultado. Eu quero fazer um paralelo aqui, que essa liderança de Jesus é a liderança que inspira com fé. Mas eu quero fazer um paralelo com uma outra liderança que não inspira com fé. Pelo contrário, inspira com insegurança, com incredulidade. É o caso de Saul. Saul e seus soldados, naquele episódio do desafio, Golias, bem grandão, aparece lá e desafia o povo de Israel. A pergunta é, o que os soldados de Saul viram nos olhos de Saul no momento do desafio? Está aqui o que eles viram. Eles viram desconfiança, eles viram dúvida, eles viram medo, eles viram covardia. É isso que eles viram. E qual que foi o resultado? O que esses soldados multiplicaram? Covardia e insegurança. Então, aqui reafirma esta ideia que eu já disse para você. Um líder pode inspirar com fé, mas também pode contagiar com incredulidade. A inspiração é uma realidade na vida de um líder. Vamos entender um pouco mais desse ambiente ao lado de Saul. Bom, uma das primeiras marcas muito clara é que o ambiente ao lado de Saul é um ambiente de insegurança. Esse texto é um texto legal, eu quero que você preste atenção nele, porque talvez tenha... eu peguei aqui o versículo 19, versículo 22, se você puder ler inteiro, você vai entender melhor o contexto. Mas entenda isso aqui, ó. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Parece que Israel não dominava a arte de trabalhar com ferro. Por isso, o texto lá, ó, por isso no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Então, aqui tem uma marca interessante que ao lado de Saul, só Saul tem recursos, só Saul tem espada, só Saul tem ferramentas, só Saul é equipado. Então ele não treinava, ele não preparava, ele não preparava os seus liderados. Então, olha lá, Saul não equipa e não prepara seus liderados. Então, naquele momento do desafio, no dia do desafio de Golias, os despreparados, eles tremeram. Olha o texto aqui. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Bom, os soldados era de se esperar, né? Afinal, não foram treinados, não foram preparados. O estranho aqui nesse texto é o próprio Saul também ter a mesma postura. Porque, aliás, o texto bíblico fala que Saul era maior entre os seus irmãos. A ideia é que Saul também era grandão, não é? Mas nesse ambiente aqui, ó, é um ambiente de insegurança. Os soldados de Saul, contagiados pela insegurança dele, ficaram atônitos e apavorados. Vamos dar um sinônimo nosso, né? Para esse atônito, apavorado, paralisado, aterrorizado, eu vou chamar de ficaram feito baratas tontas. Barata tonta. Mas como nosso estudo não é sobre uma liderança que inspira covardia, e sim que inspira ousadia, nós vamos seguir aqui e vamos entender o ambiente Davi. Nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto, diante desse mesmo desafio, diante desse mesmo Golias, é a mesma história. Davi disse a Saul, ó, o rapazinho vai dizer a um rei maduro, a um guerreiro, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Olha isso aqui. Então, aqui nós temos as palavras de um líder que contagia com fé. Ninguém precisa ficar apavorado. Pode deixar que eu vou resolver isso aí. Essa é minha.
Então, vamos entender o efeito Davi, o efeito das palavras de Davi e o efeito das palavras de Saul. Bom, Davi é aquele que tem uma palavra que contagia com fé. Ninguém precisa ficar apavorado porque eu vou resolver isso. Já Saul não. Saul, as palavras dele contagia com segurança, com insegurança. Então, olha o que Saul fala para Davi na hora que Davi se dispõe a lutar com Golias, né? Em cima está o texto de Davi, né? Da fala de Davi, 1 Samuel 17:32, e embaixo Saul retruca, né? 1 Samuel 17:33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe o que é, queridos? Saul está exercendo a sua inspiração. Está tentando contagiar Davi com aquilo que tem no interior dele, com os lixos do seu interior. Está tentando passar para Davi a insegurança e a covardia que tem dentro dele. Então, vem aqui comigo que eu quero te dizer um negócio. Existe uma arma espiritual muito apropriada para usar nesse momento, que chama escudo da fé. Fala aí comigo, escudo da fé. O que é? Existem pessoas que eles vivem uma confusão, eles vivem as suas inseguranças, os seus temores, os seus lixos, e eles querem empurrar para nós, nos contagiar com os lixos deles. E eles empurram para o nosso campo. Davi está fazendo isso, o Saul está fazendo isso, está empurrando para o campo de Davi, está tentando contaminar Davi com a insegurança que é dele. Então, queridos, essa é a hora que usa-se o escudo da fé. O escudo da fé não é só uma arma de defesa. Quando a luta fica no corpo a corpo, o escudo da fé é uma arma de ataque. Precisamos colocar o escudo da fé entre nós e essas mensagens negativas, essas mensagens que querem roubar a nossa fé e empurrar para o lado de lá. Empurra para o lado de lá. Não, não aceito. Aqui não. Aqui não. Eu não aceito. O escudo da fé é para bloquear essa conversa mole. Você não tem condições de lutar com ele, contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro. Olha o tamanhão dele, olha o braço dele, olha as habilidades dele, olha você. Entende? Então, é isso. O efeito das palavras, o efeito da inspiração de cada líder. Não é? Bom, um líder também não é feito, um líder que inspira, ele não é feito apenas de palavras e também de ações. Então, aqui está as ações de um líder que contagia com fé. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Então, queridos, você conhece a história. Davi foi lá e fez. Então, você se recorda aqui dos soldados de Israel ao lado de Saul, que estavam todos atônitos e perplexos, e a gente chamou de barata tonta, lembra disso? Esses mesmos homens, agora influenciado pelas palavras e pelas ações de Davi, agora contagiado com fé, vão ter uma atitude diferente. Olha esse texto aqui, ó. Então, os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Então, queridos, os barata tonta ao lado de Saul, esses mesmos caras, agora influenciados, inspirados por Davi, se tornaram guerreiros valentes. Mataram filisteus, mataram aqueles que até há pouco os aterrorizavam.
venceram os seus medos, venceram os seus fantasmas, venceram os seus gigantes. Olha que bacana. Então, tem um outro detalhe. Naquele dia, se Saul não armava, não equipava o seu exército, para Davi bastou um episódio. Naquele dia, Davi armou o exército de Israel. Todos aqueles que tiveram ousadia de avançar contra os filisteus, agora, e até então se dispunham de arma de madeira, agora pegaram os despojos. Cada desses cadáveres que ficaram pelo caminho também tinha suas armas. O exército de Israel agora está armado com espada e lança que pegaram dos filisteus. Então, nessa história, nós temos dois líderes, duas influências, e reafirma aquilo que temos conversado. Um líder pode ativar e contagiar com fé, mas pode também paralisar e impor atrasos. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos sermos tratados, curados. Nós precisamos entender os princípios da liderança de Jesus. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos entender o líder servo. Se você não fez essa aula, vá fazer. Porque se você não entender o líder servo, você vai lançar mão de ferramentas erradas que não dão certo no reino de Deus e você vai se ferir e vai ferir outros. Nós precisamos ser líderes que inspiram com fé, que contagiam com fé, que impulsionam as pessoas a ir além rumo ao propósito em Deus. É isso. É isso. Eu quero trazer aqui, né? Eu já falei, mas eu quero reafirmar aqui para você, deixar isso mais claro. Uma das características do líder que inspira é que ele confia nos liderados. No texto de João 14, o título do texto diz assim, ó, Jesus fortalece os seus discípulos. O fato é que os discípulos estavam cheios de dúvida, os caras estavam inseguros, o ambiente estava muito incerto, né? E Jesus então vem fortalecer os seus discípulos. E não apenas manifesta a confiança novamente nos seus discípulos, mas Jesus aumenta a aposta. Então, Jesus não chegou para os discípulos e falou assim, pois é, de novo vocês, né? Porque tem um fortalecimento esquisito, né? Falou assim, nossa, de novo vocês pipocando? Meu Deus, até quando vocês vão ficar nesse vai e vem, viu? Vamos junto, para de insegurança, para de incerteza, eu já não falei isso para vocês. Não, o ambiente não foi esse, né? Jesus fortalece os seus discípulos e aumenta a aposta. Olha isso aqui, ó. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Podia parar aqui. Realizar aquilo que Jesus realizou já estava legal, mas ele aumenta a aposta. Ele não apenas manifesta uma confiança nos seus liderados, mas ele aumenta a aposta de confiança. Ele fala aqui, ó, fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Farás obras maiores. Olha isso. Olha que confiança. Olha que confiança. Essa é uma marca. A outra marca fundamental no líder que inspira é que ele trabalha com o material humano disponível. Então, todos nós, queridos, todo mundo anseia trabalhar com pessoas geniais, pessoas brilhantes. Todo mundo quer ter um time de galácticos, né? Se você gosta de futebol, você vai se recordar de um time do Real Madrid, o time de galácticos. Esse é o ambiente do mundo. Agora, dá uma olhada no público que buscava por Jesus. Os pecadores, os pobres, os doentes, os incultos, os endemoniados, os marginalizados, né? Esse era o público que estava ao lado de Jesus. E convenhamos, né? Não é um público que inspira muita credibilidade. Não é um público respeitável.
Não dá para esperar muito desse povo. Não dá para esperar muito desse povo. Mas aguarda aí, para você ver o que essas pessoas inspiradas por Jesus foram capazes de fazer. Espera aí, aguenta aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no público que buscava por Davi. Né? Então nós estamos estudando o quê? Um líder que inspira, ele confia 100% nos seus liderados. Um líder que inspira, trabalha com o material humano disponível. Olha esse texto. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Bom, Davi, tal como Jesus, está cercado de gente complicada. Está cercado de gente que, no mínimo, podemos classificar como duvidosa. Duvidosa, não dá para confiar nesse tipo de gente. Agora, o que essas pessoas buscavam em Jesus? O que essas pessoas buscavam em Davi? Essa é uma pergunta boa e eu vou te responder. Eles buscavam por algo que lhes desse esperança. Eles buscavam por alguém que lhes ajudasse a viver uma vida diferente. Eles buscavam por uma oportunidade de viver uma vida diferente em todos os aspectos. Então, aqui nos apresenta uma outra característica do líder que inspira. Todo líder que inspira tem a sua caverna de Adulão. É isso. Ele transforma o ambiente inóspito de uma caverna, que é um lugar sombrio, um lugar gelado. Caverna é um lugar associado a medo. E ele transforma esse lugar inóspito numa incubadora onde ele ministra a vida. O líder que inspira tem a sua caverna, que eu gosto de chamar de um ambiente de segurança. O que acontece nesse ambiente de segurança? Tudo. Acontece tudo. Ele é um ambiente que as pessoas são curadas, são treinadas, são enviadas, elas exercitam e acertam, elas exercitam e erram e têm nova oportunidade e acertam e depois eles vão ousar, eles querem acertar de uma forma diferente. Esse ambiente de segurança dá a elas a liberdade de fazerem diferente e de buscarem outras formas. Dá liberdade a elas de ousar. Elas vão se conhecendo e se desenvolvendo e sendo treinadas. Esse é o risco. Qual é o risco? O risco é mínimo. O risco mínimo. Então, todo líder que inspira, ele confia 100% nos seus liderados. Ele trabalha com o material humano que está disponível, mas ele possui um ambiente de segurança onde ele ministra vida. É isso. Jesus envia os 70 discípulos, e você conhece a história, eles voltam, quando eles voltam, boa parte deles voltam celebrando o sucesso. Né? Esse aqui é o ambiente de segurança de Jesus. Né? O ambiente de segurança, ele desafia as pessoas a ousar, a prática. Né? Não é aquela super proteção, não é o paternalismo, como falamos na aula passada. Né? Então Jesus envia os 70, muitos deles voltam celebrando o sucesso, no entanto, alguns não conseguiram expulsar um demônio. E o que Jesus faz? O texto bíblico diz que Jesus os chamou em particular e lhes explicou. Lhes ensinou, aprofundou um ensino acerca de jejum, acerca do jejum e a oração. Entende? Esse é o ambiente de segurança. O errar faz parte. O errar está no cronograma. O problema é não tentar. É com medo de errar, não tenta. É com medo de errar, não ousa.
Com medo de errar não vai, enterra o talento, né? Como é descrito na parábola dos talentos, né? Vamos para o próximo slide aqui. Qual é o resultado do ministério que inspira? Esse é legal. Lembra dos seguidores de Jesus? Lembra daquele público lá que estava ao redor de Jesus? Viu? Esses caras transformaram a humanidade. Esses caras pregaram o evangelho com ousadia, com coragem, de forma que o evangelho chegou à salvação. O nome de Cristo Jesus chegou a mim e a você. Então, olha aqui, ó. Vendo a coragem de Pedro e João, que antes eram uns pipoqueiros, né? Vamos falar assim. Agora, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Esses caras só podem ter sido inspirados por quem? Por Jesus. Uau! Olha outro texto. Agora, Senhor, olha a oração dos caras. Olha a oração dos caras. Vê se você vê chororô aqui. Vê se você vê mimimi aqui. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra como? Corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o quê? Corajosamente a palavra de Deus. Queridos, aqueles que lá para trás eram os marginalizados, gente que não inspirava confiança, gente no mínimo duvidosa, agora se transformam, inspiradas por Cristo Jesus, se transformam em pregadores ousados, corajosos, destemidos do Evangelho. É isso. Esse é o resultado de um líder que inspira. Lembra dos seguidores de Davi? Lembra dos caras? Depois você pesquisa acerca dos valentes de Davi. Eu vou ler alguns textos aqui. Esses são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras, tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Os caras eram bons, batia com a direita e com a esquerda com a mesma pegada. Todos esses de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100, o maior enfrentava 1000. Viu? O menor inspirado por Davi, valia por 100 dos 100 daqueles que foram inspirados por Saul. Agora, se pegar um grandão inspirado por Davi, ele valia por 1000 daqueles que viviam aos pés de Saul. É isso. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Esse é o espírito da liderança que inspira segundo Cristo Jesus. Vamos seguir. Rapaz, aqui tem um negócio legal. Nós vivemos o tempo do derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para todo mundo. E é assim que a gente crê, é assim que a gente prega. Então, não é surpresa para nós que qualquer pessoa na igreja que tenha Cristo Jesus, que recebeu Cristo, ele pode ser boca de Deus, ele pode ser um profeta, ele pode ser tomado pelo Espírito Santo e trazer palavras celestiais para as nossas vidas. Mas no tempo de Davi não era assim. O Espírito Santo visitava, ele vinha sobre a pessoa, a capacitava com poder, lhe dava palavra, lhe dava uma palavra profética, o Espírito se retirava. Mas isso era privilégio de sacerdote, de profetas, né? Nesse contexto que estamos lendo aqui, o ilustre desse momento era Samuel. Mas olha o que acontece sobre um soldado,
sobre um guerreiro inspirado por Davi. Então o Espírito veio sobre Amassai. Olha, cara, esse Espírito é com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do pelotão dos 30, era guerreiro. E ele disse: somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e aos teus aliados, pois o teu Deus te guiará. Rapaz, esse ambiente em que Davi inspira esses caras, agora o cara levanta e entrega uma palavra profética a Davi, afirmando que Deus o ajudará. Olha isso. Davi inspira e abençoa. Agora o cara está encorajando Davi. É um ambiente muito bacana, é um ambiente, esse é o resultado. Esse é um resultado onde um inspira o outro e o outro encoraja um. Olha que maluco, não é? Isso é muito legal. Então, o manual, vamos para o manual. O manual do ministério que inspira. Como é que ele age? Recebe todos, percebe talento em todos, investe em todos e desfruta do resultado na vida de muitos. É isso, é isso. E talvez você esteja falando assim: puxa, por que não desfruta do resultado na vida de todos, já que recebe todos, percebe talento na vida de todos, investe em todos? Por que não desfruta do resultado na vida de todos? É uma boa pergunta. Não sei, você fez essa pergunta aí? É uma boa pergunta. Eu vou te responder. Porque nem tudo são flores. Porque junto do trigo também tem joio. E talvez alguns líderes estejam: uau, opa, finalmente o garoto veio para a vida real. Ou finalmente o garoto veio para a nossa realidade. Eu vou continuar. Continue comigo. Aqui, queridos, tem um ajuste de foco que nós precisamos corrigir. Para um líder ferido, ninguém presta até que prove o contrário. Já um líder que inspira, todos prestam. Cabe ao Senhor provar cada um. Então, nós investimos na vida de todos, mas na vida de alguns nós não vamos ver os resultados. Alguns vão ficar pelo caminho. No meio da plantação do trigo existe joio. Essa é uma parábola do Senhor Jesus. Então, muitos líderes traumatizados, né, com essa contaminação do joio, eles criam um sistema que eu chamo de extirpa-joio. E esse é um processo muito difícil e até desaconselhado pela palavra. Olha o que diz o texto aqui. Os servos perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Né? Os servos perguntam: o Senhor quer que a gente tire o joio? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Essa é a parábola do joio, depois você pode ler aí ela inteira. Então, para o líder que inspira, todos são trigo. E quem separa o joio do trigo é o Senhor. Sabe, queridos, eu e você somos convidados a olhar para os campos brancos e enxergar trigo. Tudo é trigo. Quem vai... Mas pastor, tem joio. Mas quem vai separar não somos nós, é o Senhor. Se você ler a parábola, é exatamente isso que vai acontecer. Então, o sistema anti-joio, o sistema que extirpa o joio, também põe a perder o trigo. É isso que está dizendo o texto. Vocês poderão arrancar com o joio o trigo. Então, o sistema anti-joio, queridos, limita a colheita e desperdiça muito o que é bom. Desperdiça o trigo. Entende? Então, viu? Nós precisamos ajustar o nosso foco. O Senhor nos chamou para olhar para as pessoas e enxergar nelas
o potencial delas, enxergar aquilo que Deus está fazendo na vida delas. E ponto final. Quem há de julgar e separar é o Senhor lá no final. Não somos nós. A plantação, a colheita é de trigo. E os campos brancos, eu só enxergo trigo. Quem separa é o Senhor. Então, o maior medo da liderança nos nossos dias é a gente dar corda, é a gente dar espaço para alguém que mais tarde se revele um Judas. E a gente vai dando asa e o cara de repente se transforma num Judas, nos traz estrago, nos traz prejuízo, nos rouba o ministério e divide o ministério, enfim, faz aquela baderna que muitas vezes conhecemos. Então, em função deste medo, nós vamos desenvolvendo uma estrutura bem rigorosa, várias camadas de segurança para barrar Judas. Nós vamos desenvolvendo um sistema anti-Judas. E esse foi o dilema dos primeiros discípulos, porque estava muito fresco na lembrança deles a trairagem de Judas. Então, e de repente aparece diante deles, é apresentado a eles, ou eles ouvem notícia de um tal de Saulo, que agora está convertido, e eles, viu, e foi acionado o sistema anti-Judas. Você, uou, calma lá, Judas disfarçou, né? E por isso nos trouxe prejuízos. Mas esse Saulo nem disfarce tem, o cara é do mal mesmo. Esse cara não é, esse é um falso convertido. Então, queridos, o sistema anti-Judas, ele é perigoso, ele é terrível, né? Porque ele impede a entrada de Judas, você pode ler lá no slide, ó, ele impede a entrada de Judas, mas impede a entrada de Saulo também. Ele barra Judas, mas barra Saulo. Então, quem adota o sistema anti-Judas, ele pode até se poupar das trairagens, das dores da trairagem. Mas vou te dizer, não tem alegria de ver Saulo se transformando em Paulo. Entende? O sistema, ele barra tudo. Junto, vai extirpar o joio, mas junto arranca trigo precioso. Vai extirpar Judas, mas junto arranca Saulo, que logo adiante se transforma em Paulo, um mestre incansável. Entende? Olha o texto de Atos 9. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, ao sistema anti-Judas, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, queridos, tenha isso em mente. O sistema anti-Judas pode nos poupar de dores, mas vai nos roubar grandes alegrias. Então, aqui tem um detalhe. Muitos líderes não produzem novos líderes porque passaram por traumas, passaram por decepções, passaram por traições e então desenvolveram verdadeiras fortalezas para barrar os Judas. Estabeleceram um vestibular criterioso onde Judas não entra. E com isso o que acontece? Eles limitaram o crescimento da colheita. Eles limitaram a colheita. Nesse extirpando joio, se perdeu muito trigo. Com isso, não conseguem produzir uma liderança capaz. Não conseguem ter uma liderança que leve a visão adiante, que leve os projetos adiante. Então,
É, tem uma informação muito legal aqui, que é um trabalho de uma psiquiatra, tá até a referência dela aqui no rodapé. Uma grande doutora aí da psiquiatria, ela diz o seguinte, que o amor, né, os sentimentos nos dirigem. Os sentimentos nos dirigem. E o amor é fonte de todas as emoções positivas. E o medo é fonte de todas as emoções negativas. E ela disse mais, não se pode sentir amor e medo ao mesmo tempo. Uma boa descoberta científica, mas eu e você sabemos que o apóstolo João já disse isso há 2000 anos antes dela, né? O apóstolo João diz assim, ó, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então, queridos, a síntese disso aqui é a seguinte, escolhemos o que sentir, se amor ou se medo. Agora, isto determina o que vamos transmitir para os nossos liderados. Se vamos sentir medo ou amor, é uma decisão nossa. Agora, isso nós vamos transmitir através da nossa liderança. Então, um líder vai inspirar com base no medo ou com base no amor. É isso. É aqui que está a chave, não é? Saul foi quem foi, por quê? Porque a sua liderança estava alicerçada no medo. Então só ele tinha espada. Entende? Então, a liderança dominada pelo medo, ela tranca as portas para Judas não entrar, ela vai extirpar o joio, mas com isso vai barrar João, vai barrar Pedro, vai barrar Paulo e vai barrar muitos outros que o desconfiômetro dela olha e fala, não sei, porque esse é o tipo da liderança que desconfia de todos, desconfia absolutamente de todos. O resultado é esse aqui, ó, não terá uma liderança capaz de levar adiante a missão. Esse é o resultado quando adotamos o medo como base da nossa liderança. Percebe isso? A gente começou falando da inspiração, mas inspiramos, somos dirigidos por sentimentos. A nossa inspiração é consequência de um sentimento. Se estamos com medo, nós vamos inspirar pessoas a viver nessa estrutura do medo. Vamos trancar portas, sistemas de defesa, sistema de alarme, vamos estipar o joio. E com isso vamos perder, vamos barrar muita gente boa. Não vamos ter a alegria de ver gente sendo transformada da forma com que Deus queria que fosse. Se adotarmos então, se decidirmos ser dirigidos pelo amor, o que vamos fazer? Nós vamos fazer o que Jesus fez. Nós vamos amar todos, nós vamos receber todos, nós vamos servir todos, nós vamos inspirar todos. E vamos ter também a alegria de Barnabé. Lembra do Barnabé do texto que eu li lá? Barnabé foi quem impulsionou Saulo rumo ao propósito divino. Viu? Nas costas de Saulo tem as duas mãozonas assim de Barnabé, do tipo, vai, cara, vai. Barnabé foi o cara que impulsionou, que viabilizou, que deu o start inicial. Então, aqueles que são movidos pelo amor, eles construirão uma liderança valente, ousada e mais do que isso, bem-sucedida. Bem-sucedida. Então, queridos, a gente encerra aqui e eu quero te desafiar. Eu não sei aquilo que... Eu não conheço tua história, né? Mas eu preciso te dizer que nós precisamos liderar com base no amor. Não deixe que o medo venha te dirigir, porque isso vai colocar um teto baixo sobre a tua vida ministerial, vai colocar um limitador bem baixo, bem achatado
sobre a tua vida ministerial. Lidere com base no amor. Ame a todos, receba a todos, treine a todos, enxergue o valor de Cristo em todos. E você certamente vai se alegrar com o resultado na vida de muitos. Na vida de muitos. Quem sabe, com certeza, teremos a alegria de impulsionarmos, feito Barnabé, grandes pregadores do Evangelho, grandes ministros, grandes pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, missionários. Que esse seja o nosso ministério, que através dessa inspiração com base no amor, as pessoas possam ser encorajadas a irem além de nós, a realizar obras maiores. Amém? Que Deus te abençoe. Nos encontramos, você que está fazendo o curso conosco da forma híbrida, nos encontramos na próxima quinta-feira para fazer uma aula prática. Você que está acompanhando a gente de forma apenas aí digital, viu? Não para aqui. Examina o teu coração, ora aí e se desafie a crer. Se desafie a confiar 100% nos seus liderados. Trabalhe com as pessoas que Deus te deu. Tem líder aí, tem líder aí. Trabalha com as pessoas que Deus te deu. Para de murmurar. Né? Todos nós sonhamos com um time galáctico, mas viu? Quem vai transformá-los nesses galácticos somos nós, inspirando e encorajando, impulsionando eles rumo àquilo que Deus tem para a vida de cada um. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. A gente se vê na próxima aula.